Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui hoje, dia 9 de agosto de 2023, numa quarta-feira fria em São Paulo, com chuva. A gente deu até uma atrasada aqui na nossa gravação, o Franco estava contando. Cara, Franco, como é que foi seu trajeto hoje para casa, cara? Impressionante, chove em São Paulo, tem trânsito, cara. Cara ouvinte que está ouvindo aí, que é paulista, ou já veio para São Paulo, paulistano, na verdade, né? Sabe do que a gente está falando. Pois é, cara. Muito boa noite a todos, nossos ouvintes e telespectadores, né? Eu queria ver, cara, a gente fala muito de Fórmula 1, amiga, a gente gosta muito. Eu queria ver se esses caras conseguiriam correr com esses carros que nem a gente tem que fazer em São Paulo às 7 horas da noite, em uma noite chuvosa de Stoke. Difícil, hein, cara? Difícil. Eu demorei 25 minutos para poder percorrer 3 quilômetros. Mick, você tá no mudo. Eita, nós. Acontece isso aí, cara, acontece. Mas concordo plenamente, cara. O pessoal correr em Silverstone é fácil. Queria Muito ver fácil. eles correrem nas ruas do Panambi igual o Gabriel Franco. É isso. Mas sem mais delongas, estamos aqui hoje, né, nesse nosso episódio de podcast Boleiros de Humanas. Vamos ter um episódio muito especial, né? Estamos aí caminhando para as fases finais das Copas Libertadores e Sul-Americana. E vamos tratar aí sobre os dois grandes países, mais sobre um, na verdade, mas sobre os dois grandes conquistadores, se a gente puder chamar assim, não, na verdade não, os libertadores, os países que dominam o futebol aqui, sul-americano, Brasil e Brasil e Argentina, Colômbia. Brasil e Colômbia, é lógico, mas vamos tratar aí sobre o histórico de times argentinos, times brasileiros na Sul-Americana, na Libertadores e também, como todos devem estar acompanhando recentemente, se não acompanhando do ponto de vista de notícias e realmente conteúdo aí jornalístico, certamente vocês viram algum vídeo nas redes sociais, Instagram, TikTok, aonde as pessoas vão para a Argentina e compram de forma adoidada, né? Já viram isso? Sabe o que eu estou falando? Momento déjà vu aí, então. A Argentina está em crise, a crise econômica que dura aí desde 2017, 2018, acho que aqui vale a pena falar crise mesmo, porque é uma crise, inflação bombástica e sem perspectiva de melhora, né? Então, esse episódio de hoje vai ser direcionado a tratar sobre isso, a falar também sobre as eleições que teremos na Argentina aí em um período de um mês. Estamos na boca aí da caçapa das eleições argentinas. Então é relevante aqui, a gente vai tratar sobre esse momento aí econômico, político da Argentina. Nem comentamos, né, o Guilherme Ribeiro Paturi, que foi o grande defensor desse tema, que hoje não estará presente nessa nossa gravação, infelizmente, mas na próxima, daqui 15 dias, na verdade, vocês estão ouvindo isso aqui na sexta, o Gui está de volta para alegrar a gente. É uma pena que ele não vai participar hoje, porque o Gui sempre alegra muito as nossas gravações com as suas pronúncias em espanhol, não é mesmo? Então, Eu queria vai muito ser... ouvir ele falar Nestor Kirchner. Nestor Cristina Kirchner. Cristina, ele ia falar assim mesmo. Cristina Kirchner. Mas muito bom. E é isso, estou muito animado para começar esse episódio aqui. Ontem tivemos jogos da Libertadores da Sul-Americana, né? A gente ficou pensando, será que a gente faz um pré-jogo? Mas não vai ser pré-jogo, vai ser uma espécie de pós-jogo sem ter o jogo, né? Se a gente fosse analisar os confrontos entre brasileiros e argentinos na Sul-Americana e na Libertadores, porque ontem já tivemos Inter e River, né? A grande vitória do Internacional de Porto Alegre aí nos pênaltis, com participação muito, muito importante do goleiro Rocher, que acabou de chegar do Nacional do Uruguai. Vamos ter aí amanhã, quinta-feira, né, no caso, vocês estão vendo isso na sexta, mas amanhã seria a quinta. Vamos ter São Paulo e São Lourenço.
Quem mais que tem? Teve Fluminense e Argentino Juniors, que ontem terminou com uma vitória, né? Ontem, terça-feira, dia 8 de agosto, terminou com uma vitória do Fluminense por 2-0, classificando para as quartas de final. E, por fim, teremos News Old Boys e Corinthians. É isso, acho que fechou aí esses 4 jogos que vamos ter aí na Sul-Americana e da Libertadores entre brasileiros e argentinos. Até o momento, o Brasil está levando vantagem no geral. O São Paulo, inclusive, foi o único time que perdeu, né? Na verdade, o primeiro confronto. Vai decidir amanhã, quinta-feira, em casa. Veremos. Vocês já estão assistindo isso no futuro, vocês sabem qual é o resultado, mas até o momento é difícil saber. Tem alguma previsão, Franco? Corinthians passa, São Paulo passa? Não, o Corinthians passou, né? Passou ontem no... Passou ontem, é verdade. Cara. Tinha esquecido. Conseguiu ganhar de 0-0 na Argentina num jogo sonolento contra o Newell's. Fez o dever de casa, né? Sonolentíssimo. Cara, sobre o São Paulo, eu acho que o São Paulo não passa, cara. A gente tem muitos jogadores aí que não são melhores do que os do São Lourenço, então eu acho que vai ser difícil para o São Paulo passar. Você está fazendo aquela zica reversa clássica. Mas não tem porque eu fazer isso. Eu não estou tentando ser clubista em momento algum aqui, eu tenho que ser realista, cara. Eu acho que a gente ganha no tempo regulamentar e nos pênaltis. Não sei se a gente passa. Muito bom. Tomara que não se concretize. Mas é isso. Vamos fechando aqui nossa introdução e vamos passar para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos dando início aqui ao nosso kickoff, que é o início aqui da nossa exploração e, logicamente, estará relacionado nada mais, nada menos do que a crise econômica na Argentina. É uma crise aí que perdura desde 2017, vai até um pouquinho antes, talvez. Aos que conhecem a história recente da Argentina, se a gente puder usar 100 anos aí como a história recente, sabem que a Argentina, no início do século passado, foi muito, 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 muito mesmo rica. Era um país aí de exportação de minérios importantes, prata, né, e também liderava aí a produção de diversos tipos de commodities diferentes. Aos que não conhecem, o trigo argentino é muito bom e está aí, né, no século passado, um dos maiores exportadores, ainda um grande exportador de trigo no mundo, e logicamente tem a produção aí, né, agropecuária, tem a pecuária argentina que é conhecidíssima até hoje em dia. E por esses motivos, a Argentina no século passado era muito rica. Para vocês terem uma ideia, a Argentina era o único país do mundo que tinha uma filial da loja de departamentos inglesa Harrods. Quem conhece a Harrods foi para Londres. Sabe, uma coisa assim, 100% para a classe AA, né, AAA, até preços muito extravagantes. É uma coisa que tinha na Argentina, e a única outra filial, a não ser a de Londres, era, na verdade, na Argentina, em Buenos Aires. Demonstrava todo esse poderio de compra dos nossos hermanos argentinos. A Argentina, que era um país, né, bem grande, realmente, em termos de tamanho, assim, não chega ao tamanho do Brasil, mas é um país grande, então tem muitos recursos, mas uma população bem menor do que a população brasileira, né? Se a gente puder comparar a população brasileira, agora acabou de sair o censo, na verdade, até
até me fugiu agora qual é a população atual do Brasil, mas creio que é algo perto de 215, né, 214 milhões de habitantes, e a população da Argentina, na verdade, é consideravelmente menor, né, 47 milhões de habitantes a Argentina tem atualmente. Sempre foi o caso, a Argentina, né, tinha uma população aí bem menor, mais enxuta do que aquela do Brasil. Tem outros, né? E a explicação para isso é diversa. A Argentina acabou não tendo uma participação tão grande no tráfico negreiro, né? Não aderiu assim a esse contexto de escravidão de forma igual ao Brasil. O Brasil teve muito mais esse fluxo aí de escravos. A Argentina acabou escravizou negros também, é verdade, isso precisa ser afirmado, mas escravizou também muitos indígenas, o que não ocorreu na mesma escala aqui no Brasil. A população brasileira também cresceu muito por isso e diversas outras questões aí, mas vale a pena nessa ressalva importante desse contexto social tão marcante, né, da população argentina e brasileira também, e não longe, né, obviamente não estou tratando isso como um componente positivo do crescimento populacional, mas fazendo aí uma explicação histórica. Agora entrando efetivamente, né, depois desse sobrevoo sobre a história econômica argentina relativamente recente, né, se a gente pegar aí 100 anos, a Argentina teve uma crise econômica bastante marcante nos anos 90, com inflação gritante e alguns planos, na verdade, para ocorrer o controle aí da inflação que assolava o país. E alguns empréstimos do Fundo Monetário Internacional e déficits fiscais fizeram com que a Argentina fosse considerada aí uma caloteira, entre aspas, assim, dentro do nosso continente. É verdade que a Argentina conseguiu se reabilitar, se inspirando em grande parte no Plano Real, e subiu, né, conseguiu controlar sim a sua inflação, chegando aí a um panorama de crescimento. O que aconteceu, no entanto, foi um crescimento assim assombroso da inflação argentina de 2018 até os dias atuais. Para vocês terem uma ideia, né, eu falei, né, que em 2002 foi quando essa crise realmente teve o seu grande estralo, né? Se a gente pegar de 94 até 2002, pegando a inflação argentina, de 94 até 2001, a inflação argentina ficou entre 0 e 4%, 5% por aí. Em 2002, a inflação argentina ao ano foi até uns 25%, 26%. E foi nesse momento, né, o plano aí de controle da inflação argentina deu errado, e depois, em 2003, um novo plano, a inflação caiu para ir perto das casas dos 12%, uma queda bem relevante, né? Aí em 2004 chegou ao panorama de 3%, 4%, ficou controlado mais ou menos nessa taxa de um pouco menos de 1% ao mês, um pouco, né, quase 5% ao ano, variando até que em 2018 ela voltou a explodir, chegando aí aos 30% quase. E isso, para vocês terem uma ideia, né, é uma coisa absurda. Chegando a 30% ao ano é realmente você ir ao mercado, igual a gente já vivenciou aqui no Brasil algumas vezes, e os preços mudarem, não dentro do mesmo dia, talvez 30% ao ano, mas certamente ao longo da mesma semana, mês, as coisas vão mudando de preço rapidamente.
Entrando aqui, então, o que aconteceu, né, por que exatamente que houve essa desvalorização de forma, né, tão acentuada. Em abril de 2018, essa alta inflação, ainda mais com a queda acentuada do valor de moeda, o presidente Maurício Macri decidiu solicitar um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional, muito também para custear algumas pendências que o governo tem. O governo argentino, historicamente, né, é um governo assistencialista, então tem aí custos e mais custos com programas, universidades, é um estado bastante, né, inchado, e o Macri decidiu solicitar este empréstimo. O que ocorreu ao longo do tempo? Isso acabou por efetivamente extrapolar o controle do dólar em junho de 2018. O presidente do Banco Central argentino, Frederico Sturringer, aumentou as taxas, né, igual essa discussão que temos aqui no Brasil sobre o controle, né, das taxas, a taxa Selic, que realmente ajuda a regular a inflação. O Frederico Sturringer decidiu por aumentar as taxas até 40%. Comparem isso com o que ocorria aqui no Brasil. O Brasil tem a taxa agora, né, tivemos aumento aí, né, a queda da taxa de inflação aí na casa dos 12%, 12,5%. Frederico Sturringer colocou aí na caixa dos 40%, também vendendo as reservas de dólares argentinos, o que fez com que o valor do dólar em comparação com o peso argentino disparasse. Se valorizou em 2018 em mais de 50%, fazendo com que esse déficit fiscal fosse simplesmente consolidado, sabe? Passasse 9% do PIB total da Argentina. Uma coisa que, sei, é muito e muito número, mas enquanto a estratégia era simplesmente utilizar as taxas de juros para, né, controlar a inflação, o que aconteceu foi que isso acabou acarretando um aumento absurdo aí do câmbio entre pesos e dólares. E com o tempo, conforme as taxas foram baixando, como o Estado argentino tinha que pagar, estava, né, realmente de mãos atadas para pagar esses programas e projetos, o que acabou acontecendo foi que foi abaixando a taxa de juros, a inflação voltou a crescer, ela foi controlada por um tempo, é verdade, mas ela voltou a crescer de forma gritante, absurda, e o dólar também continuou aumentando. Por quê? Porque realmente o controle, né, o déficit fiscal que havia sido adquirido pela Argentina, esse sacrifício aí das reservas de dólares, fez com que houvesse uma verdadeira crise cambial dentro da Argentina e também um descontrole desvariado aí da inflação no país. E é uma coisa que realmente não é difícil solucionar e não há, acredito, num presente momento, uma estratégia clara, assim, por parte da Argentina para controlar a inflação.
É um problema constante na Argentina. Se você pegar países né, da América do Sul, a Argentina está apenas atrás da Venezuela em termos de taxas de anuais de inflação. É a maior taxa de inflação do G20, o grupo das maiores, o fórum das maiores economias do mundo. E é difícil. A Argentina já tentou por diversas vezes controlar isso, havendo aí um congelamento de preços da carne, da soja, mas até o momento aparenta ser que se a Argentina não controlar os gastos e não efetivamente criar uma forma para pagar o FMI dessas grandes investimentos, desses grandes pacotes de empréstimos, resgates que o FMI fez para o governo argentino, num momento muito próximo, a Argentina vai continuar, né, nesse futuro próximo, nesse futuro além do horizonte, a vivenciar essa crise bastante robusta. A verdade é que a crise é tão complexa que o governo argentino decidiu, né, de forma a incentivar o turismo no país, criar uma espécie de câmbio não oficial, permitir isso. Muitas pessoas viajam para a Argentina e falam, levem dinheiro, e isso é verdade. O que é isso? A Argentina permite um câmbio separado para turistas, no qual os turistas conseguem trocar, né, é mais focado em turistas, na verdade, trocar as suas moedas locais por pesos argentinos por uma taxa, né, realmente muito mais elástica, ou seja, se o câmbio oficial é 1 para 4, dizemos assim, é um pouco, na verdade é mais que isso, bem mais que isso, mas falando de uma forma que fique fácil de compreender, esse câmbio blue, que é o câmbio não oficial, o câmbio de turistas é 1 para 8, 9, 10, por exemplo. E isso realmente é o que desencadeou todo esse avanço no turismo na Argentina, né? Vocês veem agora, né, igual eu falei, várias pessoas viajando para a Argentina por causa disso, é onde está muito barato. Mas o que acaba ocorrendo é que isso desencadeia diversos outros problemas econômicos dentro do país, como, por exemplo, né, a falta de produtos para pessoas que moram na Argentina. Isso é um problema que está sendo relatado aí, no qual os argentinos veem essa falta, porque os turistas estão indo em grande escala e muitos estão comprando de forma desvariada, acabando aí com estoques em farmácias, em supermercados, e a produção da Argentina, em alguns aspectos, seja a produção até o transporte, né, esse transporte interno de produtos dentro do país não está conseguindo comportar em alguns períodos de tempo, principalmente durante as férias, observamos aí alguns relatos disso. Mas de forma geral, eu acredito que é isso que vale a pena falar, é um tema muito complexo, essa crise argentina, que vive aí, se for alongar aí, a verdade é que a grande depressão argentina ocorre desde 98 até o presente momento, que a Argentina não conseguiu atravessar esse momento de crise. Tiveram momentos de controle, mas nenhum momento aí, certamente, de vitória, se podemos chamar assim, da economia argentina. Algo a declarar, Franco? Não, eu queria falar que você pontuou muito bem a crise atual, porque eu ia falar justamente isso, né? Que a gente pensa da crise atual da Argentina, que é quando tem o pico da inflação, que é quando
estoura que é o estopim da crise, né? Que é agora que a gente vê a Argentina com taxas altíssimas de inflação e trocando da noite para o dia. É bem verdade que a Argentina tem uma inflação acima do índice indicado de aumento inflacionário ao ano, eu acho que desde 2005, 2006. Se você pergunta para muitos dos argentinos, muitos deles falam sobre a política agressiva de controle do câmbio. Não sei se você lembra que antigamente era o contrário, né? O câmbio era muito igual ao dólar, né? Era aquela política lá de um peso, um dólar, assim, basicamente, né? E aí, isso era bem no início, que era para poder expor o luxo do argentino, que a Argentina era um país em desenvolvimento, porque antes da virada do século, mais de 50% da população argentina era considerada pobre, né? Estava num grau de pobreza. Se não me engano, acho que era 51%. Então era mais do que a metade. Porque a gente pensa nas grandes populações argentinas, nos grandes centros, mas a gente esquece que tem os povoados agrícolas, né? Que a gente pode falar assim, que são. A grande parte da América do Sul é assim, né, cara? É que nem quando você vai para o Peru, é que nem quando você vai para o Chile, vai ver as montanhas, você tem as vaquinhas, você tem os pastos. Grande parte da América do Sul é assim. A gente vive num conglomerado aqui, numa bolha, né? No Brasil, até um país muito bem desenvolvido perante aos. Muito, muito bem desenvolvido perante a grande parte da América do Sul. Mas, enfim, muita da população se encontrava na situação de pobreza. E o que aconteceu? O governo argentino não conseguiu segurar essa equalização de taxa de câmbio, ela foi subindo gradativamente. Então, sei lá, o peso que era 1 para 1 ficou 1 para 1,40. Então, o peso argentino começou a desvalorizar. Com a desvalorização, você começa a ter um desenvolvimento das exportações, porque aí fica interessante você comprar. E aí o mercado agrícola cresceu muito na Argentina 2003 até 2005 e ajudou a permear um pouquinho essa crise. Só que essa crise inflacionária continuou porque o Kirchner não queria aumentar mais gradativamente, queria segurar ele, porque ele viu que estava desenvolvendo cada vez mais, ele começou a criar grandes políticas humanitárias. Tem um programa argentino criado pela família Kirchner, né, que é inspirado inclusive no Bolsa Família, que tem a ideia de dar mais acesso aos mais pobres. Ele conseguiu tirar essa desigualdade, né? Que antigamente era de 50%, ele reduziu em quase 30%, né? Hoje em dia eu acho que cerca de 20% da população argentina eu acho que é considerada pobre, assim, e desses 20% eu acho que metade deles é considerado em situação de miséria, né? Que a gente pode falar assim, que é a situação realmente mais deplorável possível financeiramente falando. Ele conseguiu subir, e aí eu acho que ele teve um insight de, poxa, estamos subindo economicamente, as políticas públicas de desenvolvimento humanitárias estão cada vez melhores, eu vou segurar também aqui. Eu lembro uma vez, quando eu fui para a Argentina, na última vez, eu acho que foi 2013, 2014, já tinha uma alta desvalorização do peso. Eu lembro que eu comprei um sorvete por 800 pesos, um sorvete de chocolate. Eu também levei para a Argentina... Não, com 400 pesos. Eu levei pra Argentina 1.200 pesos. Eu falei, caraca, eu tô rico. Tô rico nada. Acabou em 3 compras o meu dinheiro. Aí tive que pedir pra papai e pra mamãe comprar minhas coisas, né? Mas assim, é bem verdade que essa desvalorização monetária vem desde sempre, cara. Que nem eu falei, desde 2007, que tem muito por conta dessa política de não querer desvalorizar o peso, fez com que o peso hoje em dia está incrivelmente desvalorizado. E não só isso, porque você tem um peso desvalorizado, você tem inflação altíssima, cara. Então você tem o pior cenário possível, porque e você tem o pior cenário de turista possível também, porque quando você quer que as pessoas venham para o seu país, você quer que elas consumam por uma taxa justa para quem tem cada vez mais dinheiro para o seu país. Basicamente, você está deixando as pessoas entrarem no seu país com um cupom de 50% de desconto. É um jeito de você conseguir atrair renda, mas é um jeito meio complicado de você conseguir atrair renda, porque você acaba esgotando as políticas, ou melhor, você acaba esgotando as matérias-primas, né, vamos dizer assim, que você tem dentro do seu mercado com estrangeiros. Então, pô, se chega um brasileiro hoje que ganha a mesma quantidade de dinheiro, vamos falar assim, do que um argentino, ele tem o dobro ou o triplo de poder de compra de um argentino. E quando o argentino vem para o Brasil, é o contrário, o cara tem metade do poder de compra de um brasileiro comum. Então, assim, é uma política que é muito agressiva, é uma política que
ajuda a melhorar a entrada de dinheiro, porque eu acho que é o que a Argentina precisa agora também, é que venha dinheiro de fora, que realmente a produção interna não é autossustentável lá, mas é uma política extremamente agressiva. E já que a gente faz a gente costuma parafrasear, eu vou até passar um pouquinho isso depois no meu bloco, mas você consegue notar isso até nos principais mercados esportivos, né? Vamos falar assim, esportivos e do entretenimento argentino. O cinema argentino sempre foi, cara, um dos melhores cinemas mundiais. E eu não tô brincando, os argentinos eles têm os melhores atores e artistas do cenário global da América do Sul. Hoje em dia o Brasil equiparou um pouquinho mais, mas durante muito tempo o cinema argentino foi de muito mais destaque do que o brasileiro. É muito difícil você ver hoje em dia um grande artista, um grande ator argentino estourando como você via antigamente por conta da diminuição do investimento nessa frente de entretenimento. É muito mais difícil você ver hoje em dia um time argentino de futebol realizando uma compra astronômica de um atleta porque não dá para pagar o salário, pô. A gente tem um caso muito clássico, que é o caso do goleiro Agustín Rossi, que recebia uma quantia. Um goleiro que ficou muito tempo no Boca Juniors, se não me engano, ele foi cria da base do Boca. É um goleiro que já fez juras de amor à torcida e ao clube, e que ele simplesmente saiu do Boca Juniors porque o Flamengo ia pagar 10 vezes mais do que ele ganhava, cara. Não é que ele tá indo pra Europa, ele tá indo pro Flamengo, pô. O Flamengo é um clube com poder aquisitivo muito alto, poder aquisitivo de clube europeu. Mas não é como se ele tivesse indo realizar o sonho da vida dele de jogar na Europa. Ele tá simplesmente mudando de país. Antes disso, ele foi pra Arábia, obviamente. Mas para você ver como que é muito difícil isso. A Associação Argentina de Futebol, a AFA, ela teve que dolarizar o mercado para não perder as principais peças para os mercados vizinhos. Porque senão ia chegar numa época do mercado que o Chile ia começar a comprar os atletas da Argentina. Porque o Chile ia ter mais poder de compra do que a Argentina. Então, assim, a Argentina fez isso. Hoje em dia ela é uma grande exportadora de atletas, principalmente para MLS, né? É muito fácil você ver um argentino estourando na MLS. Os argentinos, os americanos adoram o estilo de futebol latino-americano, principalmente o argentino. A gente não vê muito brasileiro, é diferente, porque os salários aqui são muito altos. Lá é muito fácil, eles têm o salary cap lá, então o que facilita, porque o cara, você consegue contratar um grande jogador, uma grande promessa, e ainda assim ter mais 3 ou 4 jogadores no elenco que são muito bons. Então o mercado argentino ele vem sendo um grande atrativo no futebol também, para o mercado mexicano, para o mercado americano, para o mercado canadense, para o mercado brasileiro, e por aí vai. Isso também é refletido em relação à crise, né? Porque você não consegue subir muito no salário, aí a inflação ajuda a desvalorizar mais ainda a sua moeda, o que torna mais acessível para você trazer alguém, né, cara? É muito complicada essa situação, muito complicada, que nem eu falei, desde 2006, 2007, e que a gente torce para melhorar, né, cara? Porque a gente tem toda essa rixa com os nossos hermanos, mas é importante que, pelo menos os principais países da América do Sul, mantenham uma economia ativa, uma economia estável, uma economia saudável, porque ajuda também a desenvolver o mercado sul-americano se você tem vizinhos fortes, né, cara? A gente vê como que a Europa se fortificou com a unificação dos países por meio da União Europeia, né? Não foi só por isso, porque tem gente hoje em dia que quer sair, né? Inclusive gente que a Argentina não gosta, que não gosta da Argentina, e que saiu já, né? Mas essa fortificação permite a facilitação e abrangência de comércios internos, que ajuda a alavancar cada vez mais os comércios e ajuda a trazer dinheiro de fora, cara. Então, seria bom para o Brasil se a gente não tivesse bem, e é bom para a Argentina e o Brasil bem também. Então, a gente torce para essa recuperação aí dos hermanos. Por mais que seja legal ir lá fazer umas comprinhas, não é legal ver os caras passar por essa situação. Não só a Argentina, mas os outros conglomerados da América do Sul, que nem você comentou. A Venezuela, hoje em dia, passa por uma situação crítica em relação à inflação. O Chile também já esteve em tempos melhores, economicamente falando, né, cara? Hoje em dia, a gente vê no Chile, principalmente, crise política, né? Você tem muita discordância em relação ao atual governo. Inclusive, nos últimos anos, rolaram várias discussões sobre os governos chilenos, mas
não é mais como era antigamente. Então a gente torce para a recuperação financeira desses países, principalmente dos nossos irmãos aí que estão precisando muito mais do que uma Copa aí para poder melhorar a situação financeira do país. Pois é, e certamente, cara, acho que foram algumas decisões erradas que acabaram por desencadear, e tocamos em algumas aí, e voltar a dizer, né, que basicamente, né, a solução fácil, entre aspas, seria parar de gastar dinheiro, se a gente puder dizer assim, né, porque a Argentina tem essa crise cambial, dispara o preço do dólar, contraem esses empréstimos, já tinham outros empréstimos aí, resgates vencidos com moratórias longas, ou seja, né, empréstimos antigos aí do Banco, né, Mundial, do FMI, na verdade, para pagar, e isso aí desencadeia aí uma queima das reservas aí, fazendo esse, né, overview de novo. Nada disso também foi melhorado com a decisão, né, do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, de imprimir, né, de conter a crise, imprimindo mais dinheiro, colocando mais dinheiro também no mercado, que alavancou a inflação. É importante, antes da gente passar para o próximo bloco, que é das eleições argentinas, só frisar, por mais que a Argentina esteja com uma inflação altíssima, ela não atinge ainda o que é chamado de hiperinflação. Hiperinflação é a inflação de, né, mais de 1000% ao ano. A gente não tem isso, já teve no passado, né, teve 3000% ao ano. O Brasil tinha hiperinflação também, na época do governo Sarney, por exemplo, e isso não é o momento da Argentina agora. O que acontece é que é uma crise complexa, alongada, mas com cuidado é possível solucioná-la. É difícil, mas é. Sem mais delongas, então vamos passar para o nosso segundo bloco, o Toco em Meu Boi. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Vamos dar início aqui, então, a esse nosso segundo bloco, esse Toco Me Voe, onde vamos falar sobre as eleições na Argentina, né? As eleições na Argentina, eu tinha falado que eram daqui um mês, na verdade são daqui 2 meses, sim, em outubro. No dia 22 de outubro de 2020, vamos ter as Passo. E o Guilherme Ribeiro Paturi diria isso de uma forma muito mais portenha e melhor do que mim, mas tudo bem. As Passo, né, são um processo de eleições que são bastante peculiares e comuns à Argentina. Não temos algo assim nesse sentido no Brasil. A começar, né, pelo significado. A PASSO é uma sigla que significa primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. E as PASSO têm, né, o intuito, o objetivo de servir como uma prévia das eleições gerais. Elas selecionam os candidatos de cada partido ou coalizão que irão concorrer nas eleições presidenciais, legislativas e municipais. E ela tem algumas características que são muito importantes. A primeira, logicamente, que elas são abertas, né? Qualquer cidadão registrado pode participar das PASSO. Ou seja, independentemente das suas afiliações partidárias, né? Filiações, na verdade, partidárias, qualquer um pode participar, votar nas PASSO. Isso permite, na verdade, né, que eleitores escolham candidatos dentro de diferentes partidos, mesmo que não sejam membros registrados desses partidos. Ou seja, nos Estados Unidos, alguns devem conhecer como funcionam as primárias, né, as convenções partidárias nos Estados Unidos. Temos agora, por exemplo, no ano que vem, teremos eleições nos Estados Unidos, 2024. O Partido Republicano terá, né, as eleições
primárias. É possível que o Partido Democrata também tenha, mas o Partido Republicano vai ter as eleições primárias, onde vários candidatos estão disponíveis e apenas os membros registrados, registered voters do GOP, ou do Partido Republicano, podem votar nessas eleições primárias em cada estado. Assim, somente quem vota no Partido Republicano comparece e participa. Ao final, decidem quem é, né, cada candidato. Na Argentina não é este o caso. Qualquer um pode votar no candidato de qualquer um dos partidos. Elas são simultâneas também, né? As PASO, que são primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. A outra característica é essa simultaneidade. E elas ocorrem no mesmo dia para todos os partidos, o que, né, evita que um partido fique sabendo aí dos resultados das outras eleições, né, das outras PASO, antes de realizarem as suas próprias. Talvez, por exemplo, uma pessoa, né, algum partido não ficará sabendo, para coibir, na verdade, que um partido fique sabendo que determinado candidato vai ser o candidato daquele partido nas eleições gerais. Assim, não escolhem, talvez, né, tomem decisões pensando em qual candidato seria o melhor para um determinado opositor ou outro. Por fim, logicamente, a última característica das PASOs são as suas obrigatoriedades. A participação nas PASOs é obrigatória, compulsória para todos os cidadãos argentinos registrados com mais de 16 anos de idade. Aqueles que não comparecem podem enfrentar multas, né, penalidades aí, e é semelhante ao Brasil, na verdade, se for parar para pensar, não tem esse aspecto de primárias tão aberto, igual existe na Argentina. Acho que essa questão de ser aberto é a mais relevante. Existem primárias, o PSDB, por exemplo, no ciclo eleitoral passado, teve eleições primárias envolvendo 3 candidatos, que culminou aí com a vitória do João Dória, que acabou, na verdade, nem sendo candidato à presidência no final. Mas tivemos eleições primárias no Brasil, são um exemplo, né, em 2022. Na Argentina tem essas diferenças que elas são obrigatórias e abertas, né? As pessoas têm que participar se elas têm mais de 16 anos. No Brasil, não, como vocês sabem, o voto é obrigatório, compulsório para quem tem mais de 18. De 16 até 17, né, é o voto facultativo. E as PASO, né, voltando aqui, né, a vaca fria, servem como um mecanismo de seleção dos candidatos, logicamente, mais populares em cada partido. E isso acaba por reduzir a eventual fragmentação de votos ou não nas eleições gerais, porque se as pessoas têm a opção de escolherem, em tese, né, isso nem sempre se reflete na prática, mas se tem a opção de escolher quem será o candidato dentro do partido, logicamente, a pessoa que tem interesse em votar naquele partido vai votar. Corre no Brasil, volta e meia, aquelas discussões. Mas tinha essa pessoa que está apoiando que seria um candidato melhor. Em tese, isso não deveria ocorrer na Argentina. Não é o que acaba ocorrendo no final. Mas é a teoria. O que havia ocorrido é que eu acabei mencionando que as PASO seriam em outubro. Na verdade, as eleições gerais são em outubro, né? As PASO são agora em agosto, na verdade, dia 13 de agosto, segunda-feira, aí vocês estão ouvindo isso aí na sexta, os PASO serão em 13 de agosto de 2023, e temos 3 principais coalizões que estão, né, cada uma com 2 candidatos, disputando aí as nomeações partidárias. Temos as coalizões Unión por la Patria, que é a coalizão governista, tendo aí candidatos como Sérgio Massa e Juan Grabois, na verdade, né? Gabois, que é francês.
temos a coalizão Juntos por el Cambio, coalizão, né, da oposição macrista Macri, né, que é o ex-presidente da Argentina, que tem candidatos como Horácio Rodríguez Larreta e Patrícia Bullrich, e a coalizão La Libertad Avança, que é uma população, oposição, na verdade, mais tendente à extrema-direita, que tem um só candidato, na verdade, Javier Milei. A La Libertad Avança não irá contar aí com uma passo, na verdade, né? A eleição já está garantida, neste caso, para Javier Milei. E agora que compreendemos, né, na verdade, essa divisão, o que são as passos e quem são esses candidatos, vale a pena falar um pouquinho sobre quem são esses principais candidatos e entrar também nos números, nas chances de cada um. Na União por la Pátria, lembrando que essa é a coalizão governista, temos nomes como Sérgio Massa, né, como já apresentei. Sérgio Massa, que é um nome conhecidíssimo da política argentina, que durante a presidência de Néstor Kirchner foi o administrador nacional da segurança argentina. Ficou nessa posição até 2007, e nesse ano, com a entrada de Cristina Kirchner na presidência, Massa foi promovido, na verdade, sendo nomeado chefe de gabinete da nação argentina, que é semelhante ao Chief of Staff nos Estados Unidos, ou no Brasil, o ministro-chefe da Casa Civil. Em 2009, no entanto, o Massa acabou por romper com a presidente Cristina Kirchner e se afastou do cargo, mas se elegeu presidente de Tigre, que é a cidade, né, da Grande Buenos Aires, vamos chamar assim, tem em cada particularidade. Buenos Aires é a província que tem diversas, né, cidades ou bairros que contam com suas próprias administrações. Massa fica nessa posição aí até 2013. E após esse período aí como prefeito de Tigre, Massa termina por ficar afastado de cargos públicos por certo tempo. E, efetivamente, ele tenta buscar a eleição à presidência em 2015, mas perde no primeiro turno. Em 2019, Massa acaba por se reconciliar com o kirchnerismo e tem uma intenção em 2019 de, junto com Cristina Kirchner, derrotar Maurício Macri. Maurício Macri, que era o presidente à época. Com isso, Massa, né, se lança como candidato para deputado federal pela coalizão de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que acabaram, né, por vencer. Né? Alberto Fernandes e Cristina Kirchner se tornaram aí presidente e vice-presidente, respectivamente. Ele é eleito como deputado federal e se torna presidente da Câmara dos Deputados, permanecendo no posto de 2019 até 2022, quando é nomeado, em 2022, ministro da Fazenda. Ele é ministro da Fazenda até os dias de hoje. E o Massa é o candidato governista, ele é apoiado pela Cristina, apoiado por Alberto Fernandes, e é visto como um kirchnerista moderado. Tem um apoio grande partidário, e a expectativa de todos é que Massa vencerá as primárias, né, as PASSO com facilidade, e será o candidato da coalizão União por la Pátria nas eleições gerais. Passando agora para a coalizão Juntos por el Cambio, que é a coalizão apoiada por Maurício Macri, ex-presidente da Argentina. Temos Horácio Rodríguez Larreta como um dos candidatos. Larreta, que já é um político assim de maior casca, se a gente puder chamar assim. Ele teve uma importância menor nos governos de Carlos Menem e Fernando de la Rúa, que foram aí, né, os
presidentes marcantes nos anos 90, passa a ter, na virada dos anos 90 para os anos 2000, ele passa a ter uma visibilidade maior quando em 2007 é nomeado por Maurício Macri. Já dá para perceber aí, né, quem realmente é o seu grande defensor político, né, Maurício Macri. Em 2007, Horácio Larreta é nomeado por Macri, então, na época, prefeito de Buenos Aires, como chefe de gabinete do governo da cidade de Buenos Aires. O secretário assim, de governo seria a comparação aqui. Larreta, então, permanece nesse posto até o fim do mandato de Macri em 2015, e é nesse momento, né, em 2015, que o Macri deixa a prefeitura para disputar a presidência da República. E, consequentemente, Larreta, então, decide ser candidato para ser o sucessor de Macri na prefeitura. O Macri, né, como vocês já devem saber, vence as eleições de 2015, se torna presidente, e Larreta vence a eleição à prefeitura de Buenos Aires no segundo turno por uma margem apertadíssima, 3 pontos percentuais, se torna aí prefeito de Buenos Aires. Em 2019, com a crise cambial já instaurada, Macri perde a sua tentativa de reeleição, né? Não consegue se reeleger, e a verdade é que a maior parte da coalizão dele à época, que chamava Cambiemos, né? Mudaremos, essa foi a coalizão de Macri em 2015, a maior parte dos seus correligionários acaba perdendo em 2019, uma mudança ocorre. Mas Larreta é um dos únicos que sai das eleições de 2019 sem ser queimado. Ele consegue se reeleger prefeito de Buenos Aires com grande facilidade, né? Votando o candidato kirchnerista, apoiado por Cristina e por Alberto Fernandes, Matias Lamens, já no primeiro turno. Outra candidata, então, é Patrícia Bullrich, que era a principal, como podemos dizer, era a favorita, eu acredito, mas agora, no momento, está bem próximo entre Larreta e Bullrich, até diria um pouco mais tendente a Bullrich. A Larreta nesse momento. Mas Patrícia Bullrich é a grande desafiadora, né, a Horácio Rodríguez Larreta. Como a gente vê, nessa coalizão Juntos por el Cambio, tem um confronto de peso, ao contrário da coalizão governista, o qual já é quase fato comprovado que Massa será o candidato. Bullrich é uma figura mais consolidada na política argentina, sendo eleita como deputada federal pela primeira vez em 1993 e já tem certo renome desde 99, quando foi nomeada pelo então presidente Fernando de la Rúa como secretária de Política Criminal e Assuntos Penitenciários. Porém, é verdade, Bullrich fica pouco tempo nessa posição. Em 2000, é promovida a ministra, né? Na verdade, é promovida e nomeada, né, ministra do Trabalho, também pelo presidente Fernando de la Rúa. E antes de renunciar à presidência de la Rúa, acaba mudando Bullrich de pasta mais uma vez, tornando-a ministra de Segurança Social. Com a queda de la Rúa, Bullrich também deixa o governo e se reelege deputada em 2007, permanecendo na Câmara nesse cargo até 2015. Com a chegada de Maurício Macri à Casa Rosada em 2015, que aos que não conhecem, a Casa Rosada é a residência oficial do presidente da Argentina, Bullrich volta a ser ministra de Estado, trabalhando aí como ministra de Segurança durante todo o governo Macri, de 2015 até 2019.
Burrich é vista, né, como uma figura que é dura no crime. Os americanos chamam de tough on crime e tem grandes chances, na verdade, de vencer as PASSO. É uma coisa que está certamente um pouco turva. Já houveram momentos onde Burrich era uma fortíssima candidata que não seria questionada ou enfrentada por nenhum outro candidato da coalizão Juntos por el Cambio de forma nítida. Após isso, Horácio Larreta acabou por passar na frente e agora está uma coisa bem disputada. E por fim, temos a última coalizão, que é La Libertad, e faltou, né, fazer efetivamente essa ressalva, né, que a Libertad Avança é a coalizão que não conta com uma eleição primária, que já se sabe que Javier Milei será o candidato dessa coalizão, que é considerada de extrema direita por especialistas políticos argentinos. E existem algumas particularidades, é verdade, da candidatura de Javier Milei. Enquanto Patrícia Bullrich, Horácio Larreta e até Massa, na verdade, são figuras aí mais conhecidas e clássicas, se podemos dizer assim, da política argentina, Javier Milei definitivamente não é. Ele é um economista que é muitas vezes descrito como sendo antissistema, ou sendo, entre aspas, aqui abrem-se aspas novamente, de extrema direita, classificado assim por alguns articulistas e jornalistas. Milei ganhou notoriedade devido a suas um pouco provocativas, sendo um duro crítico das políticas econômicas do governo e um negacionista da mudança climática, dizendo que é o papel dele combater o marxismo cultural. Milei também se declarou contrário ao aborto, prática legalizada na Argentina em 2020, e apoia o porte livre de armas no país. E após verbalizar as suas opiniões por meio de um avanço nas redes sociais, Milei se tornou um comentarista de uns principais canais de televisão da Argentina, se tornando ainda mais conhecido. Ele foi de forma muito nítida, foi catapultado a se lançar como um candidato a deputado federal nas eleições de 2021. Foi tranquilamente eleito e agora ele se lança como candidato à presidência para tentar quebrar essa forma de bipartidarismo argentino, que é concentrado entre os peronistas / kirchneristas, que representam aí a centro-esquerda e a esquerda, e o Cambiemos, de centro-direita e direita. Temos aí Milei como essa figura que procura romper com este bipartidarismo que domina a Argentina nos últimos anos. Dito isto, passando finalmente aqui para a pesquisa mais recente de intenção de voto para as PASSO, que ocorrerão na próxima segunda-feira, dia 13 de agosto. O que temos? Neste momento, temos a vitória de Massa, que é o candidato da União por la Pátria. Lembrando que a coalizão governista dos candidatos Sérgio Massa e Juan Grabois, a última pesquisa indica uma vitória de Massa por 25,5% contra 4,9% de Juan Grabois.
Javier Milei apresenta aí como posso dizer, uma intenção de voto, na verdade, essa é a palavra, havia me fugido, de 20,3%, enquanto os candidatos da coalizão Juntos por el Cambio dispõem de 18,7%, sendo essas intenções de voto para Patrícia Bullrich, e Horácio Larreta dispõe de 14,3%. Como vocês podem perceber, né, essas eleições ocorrem e são uma prévia também da popularidade de cada candidato. Como as pessoas votam, tem mais de um candidato por partido, é bem verdade. Então, o que tende a acontecer talvez é que os votos de Juan Grabois entrem, né, nesse bolo dos votos de Sérgio Massa nas eleições em outubro, e que os votos de Bullrich e Larreta também se juntem, o que não é necessariamente verdade, pode ocorrer ou não. Mas, nesse primeiro momento, o candidato mais popular acaba sendo Sérgio Massa, mas não é a figura total. Apesar de ter, né, esse maior apoio individual, como falei, Massa e Grabois somam aí 30,4%. A soma dos votos de Bullrich e Larreta são 33%. Considerando, logicamente, que todos os votantes, né, os eleitores de Juan Grabois iriam para Massa e Bullrich e Larreta vice-versa. Mas isso aí não é certamente... Não será o caso. Sabemos que teremos, muito provavelmente, pessoas que votarão em Javier Milei, que também se demonstra bastante popular, com 20,3%. E essa aprovação, aí acho que faz bastante sentido do candidato Sérgio Massa e Juan Grabois, se pensarmos na aprovação também de Alberto Fernandes, que é extremamente baixa, né? 65% dos argentinos desaprovam o governo de Alberto Fernandes, o que indica aí essa porcentagem de votos para Grabois e Massa. E efetivamente é interessante visualizar que numa eleição agora a passo, teremos Massa, Bullrich e Milei. Milei sendo um candidato um pouco mais de convicções mais fortes para a direita, Bullrich centro-direita ou direita, e Massa, né, centro-esquerda para a esquerda. É possível agora, com as eleições em outubro, teremos debates, é certo que as pessoas, aí, os candidatos dessas determinadas coalizões já estão, né, se enfrentando em debates, o que acaba por facilitar o caminho um pouco para Milei. Ele está atrás, se considerarmos aí as porcentagens de cada coalizão, então ele terá que remar para chegar no possível segundo turno, mas não é impossível. É certo dizer que tudo neste momento está aberto e saberemos, né, após o dia 13 de agosto, quais serão os 3 candidatos das eleições na Argentina. Um já é certo, teremos aí, com certeza, Javier Milei. Muito provavelmente teremos Sérgio Massa, agora resta saber se eles enfrentarão Patrícia Bullrich ou Horácio Larreta nas eleições gerais, de fato. Alguma coisa a declarar, Franco? Vamos passando para o nosso último bloco. Não, apenas uma análise aqui rápida. Vou tentar fazê-la de maneira que não atrapalhe muito. É engraçado se você parar para poder analisar como que é feita a eleição atual argentina, né? Sendo que você tem, você mesmo mencionou 4 candidatos fortes, sendo que um é de um partido considerado de esquerda, que é o Partido dos Peronistas. Você tem 2 que são para um centro-direita e um que é considerado de extrema-direita. Nenhum desses 4 faz parte dos últimos 3 governos argentinos em mandatos presidenciais, no caso, né? Ou seja, nenhum desses 4 presidiu sequer
La Casa Rosada nos últimos 12 anos, assim, se a gente for para fazer essa análise, o que é um pouco curioso, porque mostra um cenário de incertezas na Argentina, né? Quando a gente tem essa mudança abrupta de governo, e a gente vivenciou um pouquinho isso aqui no Brasil, saindo de um governo que é considerado um governo de esquerda para um governo de direita e agora voltando para um de esquerda, a gente vê uma dança de governos, a gente vê muita insatisfação da população perante ao presidente atual, ao governante atual. Por quê? Porque algo não está dando certo. Efetivamente, no Brasil, a gente não enfrenta uma crise tão grande quanto a crise argentina, mas em decorrência aos governos Lula do passado, realmente o Brasil está em recessão, né? Se a gente fizer um grau comparativo, o Brasil não faz mais parte de um grupo de países que é considerado um grupo de países em desenvolvimento, que são os BRICS, que eram os BRICS na época, né? E a gente falou, pô, se não tá dando certo, o que a gente vai fazer? Vamos mudar. E é o que a Argentina tá fazendo, né? Que a Argentina sai de um governo de esquerda para ir para um governo de direita, por conta da reprovação do governo de esquerda da Kirchner, ele vai para o do Macri, que é o de direita. Aí do Macri de direita você tem uma certa reprovação e eles vão para o governo do Fernandes, depois se eu não me engano, ele ganhou por pouca quantidade de percentual, acho que foi menos de 10% à época, mas é o suficiente para poder provar que a Argentina ficou dividida essa época, né? E agora você tem uma frente de direita muito maior na Argentina, cara. Porque se você for parar para computar os votos reais, é que nem se falou. Os peronistas, eles têm cerca de 30% dos votos. E aí você tem outros grupos de esquerda também dentro da Argentina que não são tão de destaque, que são os trotskistas e os socialistas, que aí você tem o Gabriel Solano e a Miriam Bregman, que não tem um percentual de votos relativamente alto para um eventual segundo turno, fazerem a diferença se você tiver um candidato de esquerda. E aí você tem 2 candidatos de direita concorrendo diretamente, atualmente 3, né, porque você tem a divisão de votos do partido de centro-direita, mas você tem um cara que é de extrema-direita que ele já tem 20% da população. E o que você tem, cara? Vamos supor, se você for para um segundo turno, numa situação de esquerda contra a direita, você tem uma desvantagem, um acúmulo de votos de um lado muito maior do que do outro, e que representa essa rejeição ao governo que você comentou, que é de mais de 65% do governo atual. Então é comum que realmente, estatisticamente falando, o candidato que seja o candidato de indicação do governo atual, que é o Massa, no caso, ele tenha essa... Não a rejeição, mas porque ele efetivamente não faz parte da presidência atual, mas que ele tem esse receio da maior parte da população e que elas tentem achar outros caminhos. No governo da Argentina, a gente sabe que o partido de centro-direita, o Juntos pelo Cambio, sempre competiu com os peronistas, né? Os peronistas, no caso, o Miguel ele falou, mas são da coligação do Unidos por la Patria, que é o partido do Juan Perón, que foi um grande político argentino no século passado e que fazia parte desse partido, e por isso esse partido é chamado de peronistas, porque ele teve diversos governos argentinos à frente do poder. Então esse partido é meio conhecido como peronista porque são os políticos que servem às convicções do Juan Perón. E aí você tem, cara, uma terceira via, que foi um termo que surgiu muito nas eleições do Brasil, né? O que seria essa terceira via? O que vai ser essa terceira via? E na Argentina você tem essa terceira via pelo Javier Milei, que ele aparece com uma certa força que nenhum dos políticos considerados como terceira via aqui no Brasil tinham. Então você vê que você tem uma repartição da Argentina em 3 fatias, em 3 grandes fatias. Você tem os que preferem do jeito que está, você tem os que não gostam do governo e que provavelmente não eram a favor do governo antigamente, e você tem o pessoal que quer, acima de tudo, mudar efetivamente todo o sistema de governo, porque você tem um cara que é antissistema, que nem os periodistas argentinos gostam de chamar o Javier Milei. Então você tem uma repartição em diversos grupos argentinos e você vê uma força mais do lado da direita do que da esquerda, efetivamente, para essa eleição argentina.
Diferente da última, que você via um balanceamento de candidatos muito maior. Não é à toa que levou a eleição dos peronistas, no caso, né? É só uma análise meio rápida que eu acho que é legal de fazer. Quando os países eles entram em crises constantemente, que nem a Argentina está desde 2005 até 2023 em crise efetivamente, você tem a necessidade de fazer mudanças abruptas no governo. E vamos parafrasear o futebol de novo, porque a gente gosta muito de fazer isso. Quando o teu time não tá ganhando, qual que é a primeira coisa que você faz quando o teu time não tá ganhando, Miguel? Que é a primeira coisa que você demite? Pede para demitir o técnico, né? Você pede para demitir o técnico. E aí você troca um cara que é totalmente defensivo por um cara totalmente ofensivo, porque ele vai jogar um futebol de qualidade, de encher os olhos, que vai fazer a torcida aplaudir, falar, caraca, esse cara é genial, ele ganha 4 jogos, depois ele perde mais 5. E aí você faz o quê? Você demite o técnico de novo. E é mais ou menos isso que está acontecendo lá, cara, porque realmente a população não sabe mais para qual caminho seguir com essas constantes incertezas, um aumento inflacionário dia após dia e a crise se agravando cada vez mais. Perfeito. Falou muito bem, Franco. Acho que isso, a política, como tudo no mundo no geral, é pendular. Não é só no Brasil, na Argentina que se observa isso, mas também, logicamente, no mundo inteiro, né? A gente tem observado isso. Alguns países, né, resistem um pouco a isso, mas os Estados Unidos é um exemplo disso. Tivemos aí um período muito grande de governos democratas, com Barack Obama sendo reeleito, depois passamos para Donald Trump, agora voltamos a ter um democrata no governo com Joe Biden, que terá uma eleição bastante difícil em 2024. As pesquisas colocam ele ligeiramente à frente nesse momento dos candidatos mais fortes republicanos, que seriam o próprio Donald Trump, Ron DeSantis, por exemplo, governador da Flórida. Então, é isso, a política é pendular com muitas coisas na vida. Vamos esperar, são cenas do próximo capítulo. O que sabemos com certeza é que no dia 13 de agosto começaremos a ver, né, o caminho aí das eleições argentinas. Sem mais delongas, vamos passando para o último bloco dessa primeira parte, o arremate. Eu sou Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Arremate, no qual eu arrematarei agora um pouquinho sobre o tema futebol e como que Brasil e Argentina rivalizam, né, no caso, e rivalizaram desde sempre, né, desde que eu acho que os bebês dinossauros andavam, os bebês dinossauros argentinos já não gostavam dos bebês dinossauros brasileiros, principalmente quando eles chutavam as pedras em direção aos gols, não é mesmo? Isso é bem verdade, porque o Brasil e a Argentina rivalizaram sempre em tudo. Cara, não só no futebol, mas quando a gente vai jogar uma partida de basquete e tá passando o Brasil e a Argentina, e os argentinos são muito bons no basquete, tá bom? A gente torce pro Brasil estraçalhar a Argentina, e não é muito bem o que vai acontecendo. Eu até me lembro o quão difícil foi para os brasileiros aceitarem que o Brasil ia ser comandado por um técnico argentino na seleção brasileira de basquete. Mas enfim, esse não é o tema, porque eu vim falar de futebol e vim falar um pouquinho sobre como que está esse cenário sul-americano entre os principais clubes brasileiros e os principais clubes argentinos. Então vamos lá. Até 2018 a gente tinha um certo domínio argentino no continente sul-americano, principalmente quando a gente fala da principal competição de clubes aqui dentro do nosso continente, que é a Copa Libertadores. Em 2018, efetivamente, a gente tem o El Clásico da América do Sul, que é o Boca Juniors e o River Plate, que jogaram no... eu quero saber se você sabe qual estádio que eles jogaram, Miguel. La Conquistadores de la América, cara, na verdade, cara. O jogo foi no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. O primeiro jogo foi jogado na Bombonera, mas teve toda aquela confusão, né, do apedrejamento do ônibus do Boca chegando ao Monumental de Núñez, e a final foi para Madrid. E se refletiu no título de los Millonarios, que se consagraram campeones de la América de 2018.
Para quem não fala espanhol, eu falei que o São Paulo é o maior clube da América do Sul. Mentira, eu falei que o River Plate foi campeão da Libertadores da América de 2018, depois de bater o Boca Juniors na final, disputada em Madrid naquele ano. Atualmente, a gente tem 25 títulos para clubes argentinos e 22 títulos para os times brasileiros. E a gente tem 15 finais disputadas entre clubes brasileiros e argentinos, com vitórias para brasileiros e 9 para argentinos. E já aconteceram 5 finais entre times brasileiros e somente uma final entre times argentinos. Então, assim, é muito mais fácil você ver os times brasileiros avançando na Libertadores, mas aí quando chega a pedrinha no sapato para o time argentino, os brasileiros antigamente costumavam a sofrer. Mas então, o que aconteceu hoje em dia? Desde que a Libertadores virou uma competição de final única, o River Plate foi o único time que viu um time brasileiro chegar na final, né? Porque quem não lembra daquele jogo histórico em 2019 que o Flamengo venceu de virada no final do jogo contra os argentinos, com gols do Gabigol, no caso, né? Eu lembro porque eu lembro do nosso amigo Adilson gritando no nosso ouvido e ele nem gosta, ele nem acompanha tanto assim o Flamengo, mas eu lembro dessa final ecoando na minha cabeça, né? Foi uma final épica, efetivamente, e com muitas falhas de marcação da defesa do River, mas que consagraram o título do Flamengo mais que merecido naquele ano, tá? Porque o Flamengo, além de ter conquistado a Libertadores, ganhou também o Campeonato Brasileiro. Em 2020, que foi o ano o título da pandemia, né, no caso, se eu não me engano, foi 2020 que foi disputado em 2021, se eu não estou enganado. O Palmeiras venceu o Santos por 1-0, com aquele gol do Breno Lopes, o Unlikely Hero, ou o herói improvável Breno Lopes. E em 2021, o Palmeiras saiu vitorioso, vencendo o Flamengo na prorrogação por 2-1. E já em 2022, o Flamengo falou, peraí, deixa eu ganhar também isso aqui, e ganhou do Atlético Paranaense por 1-0. Então, o que é que você tem? Você tem 4 finais com 8 times possíveis, você tem 7 brasileiros em finais efetivas, sendo que 2 são repetidos, que é o Flamengo e o Palmeiras. Então, você vê que você tem um domínio dos brasileiros atualmente. E eu acho que isso passa pelos altos investimentos que vem dando resultado desde 2019, porque é desde quando os brasileiros eles começam a subir um patamar muito acima dos argentinos. E aí eu vou fazer outra pergunta, e agora cabe essa pergunta para caso vocês tenham prestado atenção no que o Miguel falou. Desde quando vem a crise na Argentina, Miguel? O estopim da crise argentina? Aí depende muito, cara, muito do Mas que o você grande considera. Primeiro é 98, cara. Sim. Mas se você for pegar, assim, atualmente é 2017, eu diria. 2017. O orçamento de 2017 reflete no ano de 2018. O orçamento de 18 no de 19. No 19 pelo de 20. E assim vai. E muito curiosamente, a última vez que a gente viu um time argentino realmente competir em uma Libertadores foi em 2019, que corresponde ao orçamento acumulado de 2018. Então, se a gente for fazer um parâmetro assim, você fala, pô, mas tem muito brasileiro, o brasileiro pega a vaga até da Série B daqui a pouco. Cara, você tem 8 brasileiros na competição em 2019 contra 7 argentinos. Em 2020, a gente tem 8 brasileiros contra 6 argentinos. Em 2021, a gente tem 8 brasileiros contra 7 argentinos. E em 2022, tiveram 9 brasileiros presentes na competição e só 6 argentinos. Em 2023, a gente tem 8 times brasileiros de novo contra 6 argentinos. Então, o que a gente tem? A gente tem realmente os brasileiros mostrando maior efetividade, principalmente no que a gente chama de pré-libertadores, que era algo que costumava ser uma pedrinha no sapato de alguns brasileiros, né? Hoje em dia você não vê mais essa dificuldade, né? É muito difícil um time brasileiro perder as fases preliminares da Libertadores, o que não é a mesma coisa para um time argentino. É sim comum que times argentinos acabem tropeçando nas fases preliminares da Libertadores. Porque, por exemplo, hoje em dia, se um time médio da Argentina vai jogar contra a Universidade do Chile, acaba sofrendo muito mais do que antigamente se sofria. Então, você vê a Universidade do Chile jogar um futebol muito melhor do que, não vou falar um Talheres, mas é o time que vem na minha cabeça, mas o Talheres é atualmente um dos principais times do campeonato argentino, né? Se eu não me engano, acho que é o vice-líder ou terceiro colocado. Mais do que um Atlético Tucumano da vida, sabe? Que vai para a Libertadores e acaba perdendo para o Palestino hoje em dia, por exemplo, do Chile. Então, assim, a gente tem essa disparidade um pouquinho conceituada e efetiva, e a gente tem essa disparidade atualmente.
Visto que a atual edição já passou da fase de oitavas de final, né? A gente ainda tem alguns confrontos acontecendo, inclusive agora, né? A gente tem confrontos brasileiros, Palmeiras e Atlético tá acontecendo, se eu não me engano, já começou, são 9h30 efetivamente, então já começou. A gente tem o River Plate, que ganhou o jogo de ida contra o Internacional, mas perdeu aqui. A gente tem o Fluminense, que eliminou a gente no Júnior, então a gente tem mais 2 eliminações de time brasileiro perante os times argentinos. Então a gente tem 6 times brasileiros que ainda estão vivos na competição e só 2 times argentinos vivos na competição por enquanto. E se a gente for ver em questões de título, a gente ainda leva vantagem, né? Como eu já falei, a gente já tem 25 contra os 22 brasileiros. E aí, a ideia é que, se mantiver o ritmo, o Brasil alcance a Argentina em número de títulos até 2025, o que provavelmente vai acontecer, a não ser que desponte o Manchester City de Buenos Aires da vida, para poder tirar o título do Brasil com investimentos fortíssimos. Então, o que a gente tem? A gente tem essa divisão de títulos da seguinte maneira: o São Paulo, o Santos, o Grêmio e o Palmeiras têm 3 títulos cada um, juntamente ao Flamengo, que é o recém-campeão da Libertadores. Então a gente tem 5 times brasileiros com 3 títulos cada um. A gente tem o Cruzeiro e o Internacional com 2 títulos, o Vasco, o Corinthians e o Atlético Mineiro com 1 título. Na Argentina a gente tem 25 títulos. A gente tem o Independiente com 7 títulos, o Boca Juniors com 6 títulos, o Estudiantes de La Plata com 4 títulos, o River Plate com 4 títulos, o Racing de Avellaneda com 1 título, Argentino Juniors com 1 título, o Vélez Sarsfield com 1 título e o San Lorenzo, o time do Papa, com 1 título. Então, a gente vê que realmente, e se a gente vê a data dos títulos efetivos, a gente vê uma concentração de 2 muito maior do cenário de cima do que o cenário de baixo. Então, o brasileiro tem muito mais títulos recentes. Inclusive, tem muito mais recém-campeões atualmente. O único time argentino que ganhou a primeira Libertadores após a virada do século foi o San Lorenzo. Todos os outros times argentinos que ganharam a Libertadores nesse século são times que historicamente já tinham tradição na competição. Então, no Brasil, você tem o Corinthians ganhando sua primeira Libertadores em 2012, o Atlético Mineiro em 2013, o Internacional em 2006. Então, você tem 3 times que emergiram no cenário Libertadores depois da virada do século. E é bem verdade que até a década de 90, que foi quando o São Paulo foi 2 vezes seguidas campeão da Libertadores, os times brasileiros não davam tanta bola assim para essa competição e passaram a dar mais bola depois dessa sequência de títulos do São Paulo, em que o São Paulo bateu os times europeus na final dos mundiais que disputou e começou a ganhar muita notoriedade internacional. Então os caras viram, aí tem um negócio que eu posso começar a faturar uma grana, ganhar torcida, mostrar para o pessoal que eu tenho um time forte. Então você vê que tem esse investimento muito maior do brasileiro nessa competição a partir da virada do século. Na Argentina, a gente vê que o futebol vem decaindo internamente no país, né? Eles são os atuais campeões mundiais, total mérito deles a isso. Ficamos muito felizes pelo Messi, ficamos muito felizes de um país vizinho nosso ter vencido e que não foi um país europeu. Mas é bem verdade que o futebol nacional deles vem decaindo muito fortemente. Se você for parar para ver em questão de receita, River Plate e Boca Juniors são 2 dos maiores times de receita da América. E eles não conseguem fazer contratações tão de peso quanto os times brasileiros. O Boca, bem verdade que agora contratou o Cavani, e o River Plate abriu a banca também, contratou o Lanzini e o Pity Martinez de volta, né? Uma das maiores contratações de peso dessa janela foi o Pity Martinez, cara. Muito bom jogador. Mas a gente vê que os outros times argentinos não conseguem seguir o ritmo deles. Por quê? Por conta das outras coisas que a gente já falou aqui no bloco. A gente tem uma competição de brasileiros hoje em dia, brasileiros e argentinos, não dentro das 4 linhas, mas fora delas, dentro do cenário econômico. É muito comum você ver brasileiro indo para a Argentina fazer as compras, que o Miguel falou. É muito comum você ver brasileiro indo para a Argentina contratar jogador também. E a gente vê isso na maioria dos clubes. Porque o plantel hoje em dia é muito recheado dos brasileiros, e inclusive essa contratação dos clubes da América do Sul, na qual o brasileiro ele contrata os principais destaques dos demais clubes da América do Sul, fez com que a CBF tivesse que aumentar o limite de estrangeiros na competição de 5 para 8. Então agora você pode ter 8 jogadores registrados que são de nacionalidades distintas do Brasil. Por quê? Porque os clubes brasileiros estão comprando mais dos clubes da América. 8, são 7, cara. São 8? Eu acho que eu errei, não. Acho que são 7. Eu acho que são 7, eu errei o número.
Eu acho que aumentou em 2. Eu acho que São 7 eles reais. aumentaram para 7. Eu acho que foi isso. Entendi. Mas, enfim, Bacana. leva ao ponto que o quê? Tem mais jogador gringo jogando no Brasil atualmente. Tem elenco que tem 8, 9 jogadores gringos dentro do elenco e que tem que fazer revezamento até hoje para poder o jogador conseguir efetivamente disputar uma partida. Isso é muito bom para o cenário brasileiro, porque você cria uma maior competitividade. A gente vê muito isso na Inglaterra, no qual não tem limite de estrangeiro para poder jogar. Então tem time que entra sem jogador inglês em campo, cara. E a gente torce para isso não acontecer no Brasil, porque acaba que a gente vai ter times que vão perder a identidade brasileira, mas isso ajuda a melhorar o futebol no país, que realmente estava decaindo desde 2013, né? Que foi quando o Galo foi campeão. A gente ficou de 2013 até o ano que o Grêmio foi campeão, em 2017, sem ter um título efetivo de clube brasileiro, com um domínio de 4 anos de clubes de fora do país. Então, efetivamente, é bom ver essa melhora dos clubes brasileiros que desde 2000 e 2018 estão presentes nas finais de 2019, estão presentes nas finais de competições sul-americanas. E a gente, infelizmente, vê que os clubes argentinos vêm decaindo não só por conta da fase dentro de campo, mas fora deles economicamente falando. O campeonato argentino, ele é uma grande confusão. A AFA consegue ser uma entidade muito confusa. Por mais que tenha vencido a Copa do Mundo agora, cara, a gente pode dar uma pitada de competência ao Messi por essa conquista de Copa. A prova disso é que efetivamente eles não tinham um treinador com experiência de treinamento de clube de futebol, porque não auxiliar técnico como técnico da seleção brasileira. Que foi pauta até de diversos jornalistas brasileiros falando que o Brasil tentava fazer a mesma coisa com o Ramon, e que não ia dar certo, que talvez agora tente fazer a mesma coisa com o Diniz, porque não tem um acerto, um acordo efetivo com o Ancelotti. A Argentina hoje não tem condição de contratar um Ancelotti. O Brasil tem condição de pagar um salário astronômico para o Ancelotti. Então você vê a disparidade do nível de futebol com a disparidade do nível de investimento e do nível de receita. O patrocinador massa de um clube hoje de meio de tabela no Brasil paga a mesma coisa que um clube de ponta na Argentina, cara. E isso se dá muito por conta da inflação argentina, da falta de valorização da moeda argentina. Não é à toa que os argentinos tiveram que dolarizar o mercado de futebol para poder não perderem tantos atletas. Então, hoje em dia, se você vai acompanhar, se você for nos principais jornais ou se você for nos principais websites de valorização de mercado futebolístico, você vai ver que os jogadores argentinos eles têm um valor de mercado maior do que o do brasileiro. Por quê? Nosso mercado ele não é dolarizado. O mercado argentino de futebol é dolarizado. Então, eles já fizeram isso pensando nos americanos vindo fazer as compras aqui, porque é melhor eles perderem um jogador para um americano do que perder um jogador para um brasileiro, que vai ser um rival de competição importante para eles. Então, eu acho que a principal mudança nesse cenário que fez com que o Brasil tivesse essa vantagem competitiva que eu falei de aproximar tanto dos títulos, que até o do dia era 18 a 25, hoje é 22 a 25, é por conta do cenário econômico argentino, que influencia diretamente, bruscamente, abruptamente, em como que o Brasil evolui no futebol e como a Argentina decai no futebol. A Argentina foi campeã mundial. Legal mesmo. Mas vai lembrar que o Brasil também já foi campeão mundial em cenários políticos que não eram dos mais favoráveis para o país, né? E até venho aqui a citar uma coisa que o brasileiro falou muito, cara. Pô, olha como tá a Argentina, cara. Eu acho que é legal a gente torcer para a Argentina ganhar a Copa do Mundo, porque, cara, eles estão passando por uma crise muito, muito sinistra, muito tenebrosa. É o famoso pão e circo, né? Que acaba fugindo, o divertimento do final de semana que acaba fazendo com que sua cabeça não pense que durante a semana você vai se ferrar no seu trabalho, vai ter que trabalhar pra caramba, vai ter que se esforçar. É o que acontece hoje em dia na Argentina, cara. Eles pegaram uma boa geração, que eles tiveram talvez um dos melhores jogadores de todos os tempos, montaram além com excelentes jogadores em volta e acabaram ganhando a Copa do Mundo. Não é mérito da AFA, é mérito mais dos atletas do campo e do comando técnico do que em si identidade argentina. Eles tiveram as decisões boas, por exemplo, compraram um CT na Europa para poder conseguir concentrar os jogadores lá e melhorar o entrosamento entre os atletas que são de fora do país, mas efetivamente eu acredito que esse tenha sido o único acerto, tirando a manutenção
do técnico no comando, que acabou culminando com o título mundial. Mas quem iria imaginar, né? Miguel, tem algum comentário a tecer sobre esse desnivelamento do futebol brasileiro e do argentino atual? Cara, você foi muito certeiro, certamente. É isso, é só analisar o momento que a Argentina começou a decair economicamente e a decaída futebolística interna do mercado, né, e do esporte no país. O River, que é o melhor time da Argentina há alguns anos, acabou de perder para o Inter ontem, né, dia 8 de agosto de 2023, sem querer desmerecer o Internacional de Porto Alegre, mas eu não acho que o Inter está entre nem os 5 melhores times do Brasil. Eu não sei se você concorda, mas não acho que esteja. Acho que os 10 aí, mas não entre os 5. Então, é isso. É um time aí da meiuca do Brasil ganhando do melhor time da Argentina, do atual campeão argentino, é verdade. Então, e eu vi aí o River, o Boca, né, estão de patrocinadores novos, né, entraram aí nesse mercado de apostas online. Esse mercado chegou na Argentina agora. E é relevante falar também, né, que o Brasil começou a ganhar mais investimento muito por isso também. Os times agora, né, vários têm investimento aí de casas de aposta online que pagam muito bem, né? Essa é a verdade. Se for comparar, ainda talvez não seja o patamar que os times e o futebol merece ter. É bem verdade isso. Já é bem maior do que se observava no Brasil em 2018. Né? O Flamengo, agora, por exemplo, não tem o patrocínio de uma casa de apostas, mas pega o que o Flamengo ganhava em 2018 e compara com o que a PixBet paga para o Flamengo para não ser patrocinadora master. É quase o mesmo valor. Essa é a verdade. Então, é todo um panorama diferente, mas comecei a falar isso por quê? Porque as empresas de apostas esportivas que patrocinam o River e o Boca, exatamente isso que você falou, Franco, é um patrocínio que no Brasil seria de meio de tabela, né? Não faz sentido. Se for pegar a base de torcedores também deles, o River e o Boca têm as maiores torcidas do mundo. Não faz sentido. São os clubes com o maior número de sócios torcedores no mundo. Faz sentido. Você vai pegar um time desses que um contrato de patrocínio menor que Botafogo, tudo bem, Botafogo é líder, mas Santos, que está na zona de rebaixamento, né? Time histórico, ok, mas tem menos torcida, tem tantos times assim que tem patrocínios maiores e não fecha a conta, essa é a verdade. Então é um momento sombrio também aí no futebol argentino internamente, acho que internacionalmente e muito, né, pelo que você falou, tem jogadores bons lá que estão sendo vendidos cada vez mais cedo, justamente por causa desse mercado, aí estão melhorando lá na Europa. Essa é a verdade. Pô. Pega a sensação, o menino Enzo Fernandes, que agora joga no Chelsea, foi exatamente isso, né? Jogava no Defensa e Justiça, vai para o River Plate, do River para o Benfica, do Benfica, né? Ele é mandado, né, vendido por milhões e milhões para o Chelsea, que é um dos grandes craques aí da seleção argentina e acho que do futebol mundial, na verdade. Eu vi uma teoria, inclusive, falando do menino Enzo Fernandes, eu não sei se você viu isso, cara, mas que a perda de um gol do atacante Ribamar, cara, Ribamar, enquanto ele ainda jogava no Vasco. Da conspiração. Você viu essa teoria da conspiração? Eu vi. É uma ótima. Depois pesquisem isso. Teoria Ribamar Enzo Fernandes. Título argentino. Pesquisa assim no Google que vai aparecer. Nem vou contar porque vai ser melhor se vocês pesquisarem. Cara, inclusive, você acabou de me lembrar uma coisa importante, que a gente tem que ressaltar um clube argentino que vem com um trabalho bom, que é o Defensa e Justiça, que é um dos poucos clubes junto do Talheres, na Argentina, que vem trabalhando a casinha, né? O Defensa e Justiça foi campeão da Sul-Americana e é o último título argentino importante que um clube ganhou na América do Sul recentemente. E foi uma final argentina, né? Entre Defensa e Justiça e Lanús.
na Sim. verdade. É verdade. Ótima ressalva, é um time que vem, né, fazendo um bom trabalho. Acho que podemos fechar aqui, então, essa primeira parte, Franco, e passar para a nossa segunda parte, né, cara? Onde a gente vai ter o nosso shootout, aquelas perguntas rápidas aqui do Bola de Humanas. Hoje tem 2 só, estamos sem o Gui. E vamos finalizar com o nosso, as nossas alternadas, né? O debate. Estamos ainda em Copa do Mundo. Essa era importante, a gente tem um momento muito grande com as eleições argentinas, então por isso que a gente não fez exatamente só sobre a Copa do Mundo feminina, mas vamos fazer aqui os Power Rankings, refazer aí os nossos Power Rankings da Copa do Mundo feminina. Tivemos alguns acertos, alguns erros, né? A gente vai entrar nisso aí, mas vamos rever aí quem são os atuais favoritos, na opinião do Boleiro de Humanas, para vencer a Copa do Mundo. Vocês estão vendo no YouTube, deixa o vídeo rolando. Agora tá vendo no Spotify, streaming de áudio, clique em cima, embaixo, para ouvir aí essa nossa segunda parte desse episódio do podcast Boleiro de Humanas. Beleza? Conto com vocês e até daqui a pouquinho. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E o Franco já está se aquecendo aí, porque a gente está, né, no nosso shootout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas. Hoje falamos sobre a Argentina, a crise na Argentina, tanto econômica quanto no futebol, e as eleições teremos aí, né, no dia 13 de agosto, essa próxima segunda-feira, as eleições primárias na Argentina, pensando nas eleições gerais em outubro deste ano. Primeira pergunta aí das alternadas, Franco, pode fazer, meu amigo. Posso fazer? Tá bom, cara. Eu quero que todos se preparem. Vamos lá. A Argentina, ela foi campeã da Copa do Mundo. Diversos fatores ajudaram a Argentina a ser campeã da Copa do Mundo e diversos fatores cósmicos. Um dos fatores cósmicos que fizeram a Argentina ser campeã da Copa do Mundo foi algo que o Miguel Galute Rodrigues mencionou no último bloco, que é a teoria do efeito borboleta ou do efeito Ribamar. O que é a teoria do efeito Ribamar? É a teoria que fala sobre o jogo entre Vasco e Defensa e Justiça pela volta da Sul-Americana de 2020. O jogo aconteceu no estádio de São Januário, na qual o Vasco ele precisava de uma simples vitória para poder avançar de fase. E o Ribamar ele perde 4 chances inacreditáveis. O que acontece? O Defensa e Justiça avança de fase com a falha do goleiro do Vasco. Após isso, o Defensa e Justiça é campeão da Sul-Americana e o River Plate chama de volta Enzo Fernandes, que estava emprestado ao clube do Defensa e Justiça. O Enzo ele se destaca com a camisa do River Plate e vai para a Europa. Ele é convocado para a Copa, ele começa na reserva. O que acontece? A Argentina perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita. Então, Enzo Fernandes é prontamente colocado no time titular da Argentina. E após isso, a Argentina passa de fase, inclusive, com um belo gol do Enzo Fernandes. E ele vira um dos principais jogadores da Argentina, fazendo com que a Argentina fosse campeã mundial e que ele conseguisse uma das maiores vendas da história, uma venda astronômica para o Chelsea. Então, eu tenho uma pergunta muito simples para você, Miguel, e é extremamente simples sobre a teoria do efeito Ribamar. Qual era o nome do goleiro do Vasco que falhou no jogo entre Defensa e Justiça e Vasco da Gama? Opção A, Lucão. Opção B, era o goleiro House. Opção C, era o goleiro Batman. Ou opção D, era o goleiro Fernando Miguel. Isso foi 2020? 2020. Cara, o Fernando Miguel já era goleiro do Vasco em 2020? 2020, inclusive, foi o ano que o Vasco jogou a Série A, tá bom? O Vasco não estava na Série B. Eu lembro. Foi o ano do Sapinto, não foi? Foi. O Sapinto que usava bermuda para treinar o Vasco. Esse cara era horrível. Eu gostava do Sapinto, cara. O coração de leão. Cara, eu tô entre o goleiro Lucão e o goleiro Fernando Miguel. Eu vou com o Fernando Miguel. Bom, você acertou nas preferências. O goleiro House, ele é o goleiro reserva da atual equipe do Vasco.
e o goleiro Batman é o goleiro que jogou no Vasco no ano passado na Série B. Eu esqueci o nome dele agora, por isso que eu escrevi goleiro Batman. E porque todo mundo chama ele assim, porque ele usa uma máscara que... Eu não vou completar a piada. Mas, enfim, neste jogo da Sul-Americana, nessa época, o Vasco, em 2020, ele tinha o Fernando Miguel como arqueiro do time principal. Qual que é a questão? O Vasco não entrou com o time completo para jogar contra o Defensa e Justiça, e o goleiro Lucão, se eu não me engano, foi no primeiro tempo, após um cruzamento na área e uma bola ricocheteada para cima, foi pegar a bola. Eu acredito que a iluminação do estádio de São Januário tenha atrapalhado a visão dele, a bola bate no travessão, ele fura a bola e o jogador do Defensa e Justiça empurra a bola para o gol, se eu não me engano, era o Brian Romero. Então a resposta certa era letra A. Letra A. De Lucão. A de Lucão, cara. Exato. A de Lucão. A de A derrocada do Vasco da Gama. Perfeito, cara. Acho que podemos passar, então, para a minha pergunta. Problema, isso acontece. Como você falou, né, a Argentina está passando por um período difícil no futebol também. Isso impacta, logicamente, os patrocínios dos clubes. Uma coisa que ocorreu durante os anos de 2018, na verdade, foi a quebra de contratos, na verdade, foi 2017, se não me engano, na verdade, de grandes contratos de patrocínio. Banco BBVA, espanhol, que patrocinou por anos o River Plate e o Boca Juniors, deixou de patrocinar ambas as equipes. E em 2018 tivemos a final entre Boca e River. O Boca era patrocinado à época pela Qatar Airways, foi patrocinado pela Qatar por muitos anos, na verdade. Já o River também tinha acabado de perder o patrocínio do banco BBVA. Qual empresa estava estampada na camisa do River nesta final de 2018? Seria a Turkish Airlines. B, o Banco de Patagônia. C, a XP Investimentos. Ou D, o River jogou a partida com a camisa em branco, sem patrocínio master? Cara, essa é uma boa pergunta. Tô tentando me lembrar dos flashes do Pete Martinez comemorando o gol que ele faz sem goleiro. Cara, eu tô para dizer Turkish Airlines, porque se eu não me engano, também era por empresa aérea, mas eu não lembro se foi logo depois que o River foi campeão ou se foi antes da final que ele já tinha um patrocinador. Eu vou de Turkish Airlines, letra A. Pô, cara, você foi bem, acertou, foi logo depois, cara. Na verdade, eles jogaram com a camisa limpa. Camisa limpa, Eu não lembrava se foi antes ou depois. Eles jogaram sem patrocínio master e fecharam, né, em seguida. Pô, fomos mal, hein, nesse aqui, cara. Acertamos o raciocínio. O raciocínio, exato. Uma boa, vamos fechando aqui esse shootout. Espero que vocês tenham ido melhor em casa e passando para as alternadas para fechar esse nosso episódio. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao Boleiros de Humanas, para fechar aqui esse nosso episódio número 60, em homenagem aí, na verdade, à Argentina. Não é uma homenagem, mas estamos fazendo aí em preparação às eleições, às primárias que teremos na Argentina agora, e também nesse momento futebolístico que vive a Argentina, e a crise também econômica, com certeza. Mas, hoje, o debate, as nossas alternadas, será dedicado à Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está rolando agora, né, como eu falei na primeira parte, a Copa do Mundo de Futebol Feminino segue acontecendo. Nós vamos refazer aqui o nosso Power Rankings para lembrar, Power Rankings é uma lista de favoritos que fizemos, inclusive durante a primeira, não a primeira, mas durante a Copa do Mundo de Futebol masculino em 2022, estamos fazendo agora da Copa do Mundo de Futebol feminino
agora em 2023. E os nossos Power Rankings para o começo da Copa foram o seguinte: Estados Unidos em primeiro, erramos infelizmente. Alemanha em segundo, também erramos. Mas eram duas fortes seleções, vale a pena reafirmar. Espantoso a Alemanha não ter passado da primeira fase, uma grande zebra, na verdade. Tivemos, então, Inglaterra em terceiro, aí fomos bem. Espanha em quarto, também bem. Holanda em quinto, muito bom. Suécia em sexto. A Suécia, né, que está realmente surpreendendo, hein? A gente colocou eles bem alto, várias pessoas não estavam botando fé na Suécia, inclusive, ó, acho que a gente errou alguns aspectos, mas fomos melhores do que o Globo Esporte, viu? Fique isso aí de ressalva. Colocamos aí também, não só a Suécia, tudo bem, colocamos o Brasil em sétimo, é verdade, mas colocamos o Japão em oitavo. O Japão era criticado por vários, assim como a Suécia, e nós já tínhamos essa visão. O Japão que segue muito bem, por mais que esteja numa renovação, é um candidato sim ao título. Depois, França em nono e Austrália em décimo. Já colocávamos aí a Austrália entre uma das equipes favoritas, sendo que a Austrália era considerada por vários, no máximo, aí uma equipe que passaria de fase, está aí, na verdade, nas quartas de final. Franco, como é que você vê esse momento da Copa do Mundo de futebol feminino? Quem você acha que é o time que é mais favorito a vencer esse título? Cara, sinceramente, eu acho que são as atuais campeões europeias, né? As inglesas, eu acho que elas são as mais favoritas a vencerem o título. É bem verdade, você tem outras seleções que podem atrapalhar. A Suécia vem numa crescente muito boa, que nem você falou. É uma equipe que se defende muito bem. Você tem a equipe japonesa, que tanto a masculina quanto a feminina tem uma característica muito semelhante, que é a disciplina tática dos atletas e das atletas. Elas são atletas que são novas, mas que elas sabem o que precisam fazer com a bola e sabem aonde, em qual parte do campo elas precisam estar para poder gerar mais efetividade no ataque. A gente tem a Colômbia, que é uma grata surpresa, né? Na Copa do Mundo, mas também acho que deu um pouquinho de sorte enfrentando a Jamaica. A gente não pode falar muito dessa sorte, porque o Brasil foi eliminado empatando com a própria Jamaica, né? A gente tem a Espanha, que ainda enfrenta aquela crise técnica, né? Tem jogos que a Espanha vai muito bem, tem jogos que a Espanha vai mais ou menos para mal. A gente tem a Holanda, que é uma equipe constante, mas que não pegou nenhuma pedreira até agora, né? Se eu não me engano, vai jogar contra a Espanha. É isso mesmo. E eu acho que, assim, sendo totalmente sincero para você, Mix, eu acho que o título não sai de Inglaterra ou Espanha. Por que que eu não acho que saia de uma dessas duas? Por mais que a gente tenha a Austrália também, que é a anfitriã, que pode chegar longe, eu acho que a qualidade técnica das atletas vai se sobressair, principalmente das inglesas, que é uma equipe que está em bastante ascensão atualmente. A equipe inglesa, eu acho que no meu Power Ranking ficaria na primeira posição, seguida pela equipe da Espanha. Eu acredito que a Austrália, por conta da força local e de saber jogar na Austrália, que realmente a Austrália, para quem não conhece geografia, é um mundo à parte. Então, eu acredito que a Austrália, ela, por ter essa facilidade de jogar na região, ela vai usar o fator casa como um fator decisivo para poder chegar num eventual semifinal de Copa do Mundo. E eu acredito que a equipe japonesa seja a quarta força nessa Copa. Eu acho que a inexperiência das atletas talvez ajude a que elas não consigam lograr tão bem assim na Copa. Eu acredito que a Suécia, por mais que tenha eliminado os Estados Unidos, seja fogo de palha, né? Usando uma expressão chula para poder definir o que seria a Suécia, mas eu acho que é logo atrás do Japão. Eu acredito que a Colômbia não tenha tanta força quanto as demais equipes. Eu tô esquecendo as duas equipes agora. Minha cabeça tá a milhão por causa do trabalho, Mix. Me ajuda aí com as duas. Falta a França, cara, meu amigo, só. A França, ela tem. A França foi o que a gente falou, né, na primeira parte. É uma equipe que tem muita imposição física, né? Ela tem
ela tem atletas muito altas, né? E muito fortes fisicamente, mas eu não acredito que a França consiga ir tão longe assim por conta da incerteza do time em si. Então, eu acho que o Power Ranking ficaria em primeiro a Inglaterra, em segundo a Espanha, terceiro a Austrália, quarto Japão, não, terceiro Austrália, quarto Japão, quinto Suécia, sexto Colômbia, sétimo Holanda, né? Porque a Holanda vai jogar direto contra. Não, sexto França, sétimo Colômbia e oitavo Holanda, porque para mim a Holanda ela tá eliminada junto com a Colômbia já. Eu já estou cravando a eliminação das duas, porque para mim elas jogam contra as principais adversárias. Eu acredito que as semifinais vão ser Espanha, Japão, Inglaterra e Austrália. E eu acho que é bem provável que a final seja Inglaterra e Espanha. Interessante isso, cara, na verdade. Eu vejo que a Inglaterra e a Espanha são as duas favoritas, mas eu consigo imaginar uma eliminação da Espanha para a Holanda. Acho que a Espanha é uma seleção muito técnica, até a melhor jogadora do mundo, mas vem flutuado, né? A derrota da Espanha no último jogo da primeira fase para o Japão por 4-0 é um exemplo disso. Sim. Fez uma boa primeira fase, se considerar os primeiros jogos, e passou fácil novamente pela Suíça, né? Passou o trator, na verdade, 5 gols. Eu colocaria ainda a Espanha em segundo pela qualidade, mas não ficaria surpreso se a Holanda eliminasse a Espanha, sendo completamente honesto. Meu power ranking seria Inglaterra em primeiro, por mais que eu ainda acho que a Inglaterra não esteja inspirando assim 100%, mas não está passando nenhum susto. Agora deve acabar com a Colômbia também, na minha opinião. Eu colocaria Inglaterra, Espanha, em terceiro, sim, Suécia, eu vou discordar de você. Você colocou a Suécia em quinto, na verdade, eu vou colocar a Suécia em terceiro por causa da força defensiva, a força física. A Suécia fez um jogo brilhante, eu acho, contra os Estados Unidos, que, né, eu acredito que seja aí sim uma das melhores seleções do mundo. Não fez uma boa Copa, mas acontece, porventura. A Suécia fez uma boa partida. Aí eu colocaria em seguida, depois da Suécia, a Holanda, pela boa primeira fase que fez, pelo jogo convincente contra a África do Sul. A África do Sul que era uma seleção em ascendente, a gente comentou isso na discussão passada, que era uma seleção difícil. A Holanda ganhou confortavelmente da África do Sul, fez bom jogo contra os Estados Unidos também, conseguiu empatar com os Estados Unidos, assim, saiu na frente, feliz, né, cedeu um empate, mas jogou bastante bem. Então colocaria sim a Holanda em quarto, na verdade, porque eu acredito que a Holanda tem sim a capacidade de eliminar a Espanha. Não acho que é favorita, mas se eliminar a Espanha está aí, né, em uma boa colocação para chegar até a final. A Holanda, que é a atual vice-campeã do mundo, né, perdeu para os Estados Unidos na final, na última Copa. Eu acho que a Holanda merece aí, pela organização, pela Copa segura que vem fazendo, essa quarta posição. Em quinto, eu coloco o Japão. O Japão que tem crescido bastante. Acho que as jovens japonesas que estão jogando estão fazendo uma Copa brilhante, ganharam, né, todos os jogos e por placares elásticos. O jogo das oitavas talvez não foi tão elástico, assim, 3-1, mas ainda assim, né, foi confortável. Então o Japão para mim é o quinto lugar. Em sexto, coloco a Austrália, pela força que tem, pela torcida, por ter sido abraçado. Eu acredito que a Austrália tem grande chance de ir para a semifinal, vencer a França. Vai ser um jogo difícil, mas a França, né, é um jogo complexo. A França que está vindo aí, né, de bons resultados, venceu com facilidade o Panamá, agora também nas oitavas venceu, goleou o Marrocos, mas vai ter um jogo pegado aí contra a Austrália. Eu coloco a Austrália como ligeira favorita em sexto, depois a França em sétimo, em oitavo a Colômbia, que vem fazendo assim uma Copa brilhante, eu acredito. Realmente, assim, é inspirador ver o que
as colombianas estão fazendo, que a atacante Linda Caicedo vem fazendo nessa Copa do Mundo, mas eu acho que a Colômbia, né, ao enfrentar a Inglaterra, já está eliminada. Assim, esse jogo será no sábado, aí, dia 12 de agosto, ou seja, amanhã, vocês estão ouvindo isso na sexta, mas eu acredito que não vai dar para a Colômbia, quem vai passar vai ser a Inglaterra. Então, o meu power ranking ficou Inglaterra, Espanha, Suécia, Holanda, Japão, França, Japão, Austrália, França e, por último, a Colômbia. Então, deixa eu fazer a compactuação aqui de como ficou em comparação com o do frango, e a gente vai ter o nosso Power Rankings final. Temos em primeiro lugar a Inglaterra, em segundo a Espanha, em terceiro lugar vamos ter a Suécia, em quarto lugar teremos a Austrália, em quinto nós temos o Japão, em sexto temos a Holanda, em sétimo a França, em oitavo a Colômbia. Esse ficou o nosso Power Rankings, com Inglaterra, Espanha, Suécia, Austrália, Japão, Holanda, França e Colômbia. Feliz com esse Power Ranking? Feliz, porque eu acho que é um negócio que pode acontecer. Lógico, futebol é ilógico, né? É ilógico para quem não quer enxergar, na verdade, né? Porque eu acho que, assim como a maioria dos esportes, tudo se resume à estatística e a formatos, né? Então, por exemplo, a gente vê a Espanha perder de 4-0 do Japão e fica assustado, mas não. É o que acontece quando a equipe muito técnica enfrenta uma equipe muito tática. A equipe tática consegue evadir os espaços. Então, eu acho que, assim, as zebras, né, que a gente fala que são zebras, efetivamente, que nem o Marrocos ir para uma semifinal de Copa do Mundo, não são efetivamente zebras, né? Elas acontecem. Eu acho que a gente não está indo só pela força das seleções, porque senão seria muito fácil a gente falar, pô, eu acho que passa a França, eu acho que passa a Inglaterra, eu acho que passa o Japão, e eu acho que passa a Holanda da Espanha. Porque a Holanda está muito mais organizada do que a Espanha. Eu acho que isso pode acontecer, inclusive, por conta da organização, união das atletas. Mas eu acho que a gente está colocando algo mais nivelado, assim, com o Japão surgindo como um bom candidato, a Holanda também surgindo como um potencial candidato, a Inglaterra, eu acredito que seja o favorito para nós dois, e a Austrália também surgindo com o fator casa, que, assim, a gente sabe que na Copa do Mundo é um fator muito importante, né? Eu tenho a teoria que na Copa de 2014 o Brasil só chegou na semifinal porque estava jogando no Brasil. Se estivesse jogando em qualquer outro lugar, a gente teria sido eliminado muito antes do que numa semifinal de Copa do Mundo. Perderia para o Chile? Eu acho que sim. Naquele ano, nosso time era impraticável. A gente tinha o Neymar e 10 outros atletas. Beleza, vamos fechar assim então. Muito obrigado vocês que assistiram a gente até aqui. Gostaram? Curte aí, deixa seu comentário, compartilha com quem vai gostar desse conteúdo. Se não gostaram, explica por que a gente com certeza vai ler e vai usar isso para melhorar ainda mais aqui o Boleiro de Humanas. Muito obrigado, conto com vocês e até a próxima.